de 2025. Exatamente às 7 horas da manhã, mísseis Flamingo lançados da costa de Odessa, na Ucrânia, estão avançando rapidamente em direção aos seus alvos na Crimeia. Esses mísseis volumosos mergulharam em direção ao coração das defesas russas. Era como se estivessem esperando ser atingidos por S-400. 3 mísseis Flamingo eram alvos fáceis, mas tinham sido disparados diretamente durante o dia. Naquele momento, os generais russos estavam planejando um novo ataque via Crimeia e tinham interpretado os preparativos da Ucrânia como defensivos. A Ucrânia estava realmente contando com isso. O momento do ataque é, na verdade, o momento mais fraco e cria lacunas na defesa. 3 mísseis Flamingo, cada um pesando 7 toneladas, com um alcance de 3.000 quilômetros e capazes de carregar uma ogiva de 1.150 quilogramas, foram transportados para o local de lançamento. Os mísseis Flamingo estavam à vista pela primeira vez para um ataque racional. Enquanto esses mísseis eram transportados para a rampa, os S-400 que protegiam o espaço aéreo da Crimeia estavam ativamente em serviço. Portanto, não foi uma tarefa fácil para os mísseis Flamingo atingirem seus alvos e para a missão ser bem-sucedida. Kiev assumiu todos os riscos porque hoje uma pequena variável seria adicionada ao cenário. Um atraso de milissegundo no rastreamento e uma lista de prioridades incorreta. Os generais russos pensaram que isso era apenas uma anomalia defensiva. O plano ucraniano estava esperando precisamente por este momento. Primeiro, uma cortina silenciosa cairia. Depois, uma sombra espessa deslizaria abaixo. Preparar esses mísseis para lançamento era um processo demorado. Durante esse tempo, outros elementos militares a serem usados na operação já haviam sido ativados. Além dos mísseis, os drones kamikaze de longo alcance UJ-26 eram outro componente-chave do ataque. No início da operação, por volta das 7 horas da manhã, houve uma agitação no prédio do Serviço Secreto Russo em Armiansk. Comandantes russos e oficiais de inteligência estavam envolvidos no planejamento de ataques de drones em cidades do sul da Ucrânia. Além disso, o tráfego de helicópteros estava prestes a abrir no eixo de Simferopol. O plano de patrulha russo ao longo da linha de segurança costeira de Sevastopol estava definido para o turno da manhã. O exército russo provavelmente estava se preparando para um ataque simultâneo em massa via Crimeia. No entanto, alguns minutos depois, uma inconsistência seria vista no quadro aéreo regional da Península da Crimeia. Primeiro pequeno, depois crescendo rapidamente. Drones UJ-26 e 3 mísseis Flamingo. Esta combinação de ataque chocaria os oficiais de inteligência russos e elementos da frota do Mar Negro da Rússia. Na primeira etapa, os drones foram enviados em direção ao espaço aéreo da Crimeia. Esperava-se que os drones UJ-26 chegassem à Crimeia em aproximadamente 45 a 50 minutos de tempo de voo. Cerca de meia hora após esses drones serem enviados, 3 mísseis Flamingo foram disparados. O tempo para esses mísseis atingirem seu alvo foi calculado para ser aproximadamente 15 minutos. Em outras palavras, tanto os drones quanto os mísseis criariam tensão no espaço aéreo da Crimeia ao mesmo tempo, e os alvos seriam atingidos por esses elementos simultaneamente. À medida que os drones começaram a se aproximar da Crimeia, 3 mísseis Flamingo foram disparados em intervalos de 5 segundos. Cada míssil mudou para um perfil de segmento do terreno paralelo à linha costeira em baixa altitude. O altímetro de voo, a navegação inercial e o GNSS foram triplicados para redundância. Em caso de perda do GNSS, o altímetro de radar e a referência digital de terreno foram priorizados. As velocidades dos mísseis permaneceram baixas. O objetivo era aproximar-se a uma velocidade subsônica de 950 km por hora, abaixo do horizonte do radar, sem ser detectado por um longo tempo. A massa da ogiva e o alcance dos mísseis Flamingo facilitam o design tático. A ogiva de 1.150 kg excede o limite para colapso estrutural ou paralisia funcional em um único ataque, produzindo uma combinação de pressão e destruição em espaços subterrâneos com um fusível retardado para destruir bunkers. Esta escala corresponde a mais do que o dobro da massa explosiva de um Tomahawk. Portanto, quando esses mísseis atingem bases militares russas, apenas explosão e destruição poderiam ocorrer. O alcance de 3.000 km proporcionaria ampla flexibilidade no planejamento de rotas. Além disso, o Flamingo, fabricado com um corpo de compósito de fibra de vidro, foi projetado para resistir aos sistemas de guerra eletrônica russos. Nesta missão, os alvos estavam a curta distância, mas a variedade de vetores de abordagem proporcionada pelo alcance e a incerteza da localização de lançamento teriam complicado o planejamento de defesa russo. O impacto inicial na operação de ataque veio de drones. UAVs kamikaze de baixo perfil entraram a baixa altitude pelo noroeste e nordeste da Crimeia. Cada drone UJ-26 carregava uma carga explosiva de alto poder na classe de 25 a 30 kg.
Devido ao seu corpo composto e pequena seção transversal de radar, eles deixaram apenas uma ou duas células por varredura em antenas fixas, fornecendo geometria do ponto de impacto para o gabinete de distribuição de energia, guia de onda e centros de fibra de campo, com pareamento de sensor óptico e infravermelho. As velocidades dos drones eram entre 150 e 180 km por hora, com controle de voo via GNSS mais INS e referência óptica de backup. O parâmetro de alcance foi mantido entre 200 e 400 km, dependendo do alvo, o que era suficiente para alcançar o terminal via navegação inercial, mesmo quando exposto a interferências eletrônicas. Golpes de cegamento adicionam atraso à cadeia de processamento de sinal, reduzindo a janela de tempo de resposta para segundos. Isso significava que as defesas aéreas russas tinham muito pouco tempo para interceptar sem erro. No entanto, drones ucranianos estavam se aproximando rapidamente dos alvos para eliminar completamente essa janela de interceptação. O primeiro golpe de cegamento atingiu o gabinete de distribuição de energia do radar de detecção 96L6AP. A explosão não derrubou a antena, mas aumentou o limiar de atraso dentro da cadeia de fornecimento de energia e processamento de sinal. Isso criou uma linha presente, sem efeito de identidade na tela, e estendeu o ciclo de classificação de reconhecimento do operador. Alguns minutos depois, o guia de ondas da Unidade de Vigilância Costeira MR10M1 quebrou. A antena continuou a girar, mas o vaso condutor de sinal foi rompido. Em uma rede densamente estratificada como a da Crimeia, um apagão de 100% não é prático. O verdadeiro valor é impor alguns minutos de atraso na cadeia de reação. As baterias Pantsir-Tor, na camada inferior, reagiram reflexivamente. 2 UAVs kamikaze foram abatidos. No entanto, os outros 4 atingiram suas cabines-alvo, e esse ataque disperso criou uma situação intermediária que parecia estar funcionando na rede de comunicação de radar, mas não produziu rastros significativos. A carga explosiva de 25 a 30 kg visou os elementos principais de fornecimento de energia em vez de derrubar a antena. Este movimento atrasaria o bloqueio das defesas no míssil de ataque por segundos, e esse atraso criaria uma oportunidade para um míssil com um perfil de voo de baixa altitude. Foi precisamente neste ponto que a onda de ataque foi planejada para ser lançada, porque mesmo que a defesa disparasse, o atraso no rastreamento e a limitação do horizonte do radar não poderiam impedir um míssil com um perfil de voo de baixa altitude de se infiltrar. Agora era a vez de 2 mísseis Flamingo mirarem no prédio do FSB russo em Armyansk e de um Flamingo nivelar Sevastopol. Havia outro grande risco para a Ucrânia, que era a interferência no GNSS. Portanto, a rota do Flamingo foi respaldada com referência digital de terreno GNSS-INS altímetro. O alvo do Flamingo 1 era a sala de comando e comunicações dentro da base de segurança de fronteira e inteligência. A ogiva era uma composição HE penetradora com fusível retardado. Esta configuração produz uma explosão dentro do volume após passar pela camada externa. O derivado destruidor de bunkers mantém o atraso no nível de milissegundos em massas espessas, amplificando a onda de choque dentro da sala. O objetivo não é destruir o edifício por fora, mas eliminar sua função. Distribuição de energia, espinha dorsal da rede, sistemas de hack, bandejas de cabos, hubs de infraestrutura. Flamingo 1 inseriu as coordenadas do alvo. A altitude foi estabilizada entre 20 e 25 metros. O ataque finalmente ocorreu. A camada externa de concreto do edifício FSB permaneceu de pé. Com um atraso de meio segundo, a explosão interna cortou a espinha dorsal de energia. Os terminais na sala de comando acenderam, mas a rede estava silenciosa. As pontes de rádio de campo caíram. O significado operacional era claro, há luz, mas não há dados. Para o defensor, isso é ainda mais arriscado do que um apagão total, porque o tomador de decisões perde tempo com a tela errada. Enquanto este ambiente de crise continuava dentro do edifício do FSB, o Flamingo 2 travou na falha entre o ponto de gestão da linha de distribuição de energia e a cabine de comunicações de campo no mesmo complexo. O cabeçalho foi novamente atrasado. O objetivo era criar uma perda de função que estendesse o ciclo de reparo de dias para semanas. Foi observada uma breve interferência de GNSS a 15 km do terminal. O míssil permaneceu autônomo com altímetro INS e referência digital de terreno. Quando o sinal retornou, o balde de erros foi reiniciado. Enquanto isso, a defesa lançou outra interceptação via Pantsir. Devido à baixa altitude e reflexos da cidade, nenhuma solução pôde ser encontrada para uma interceptação frontal. Embora a base parecesse estar administrativamente intacta após todos esses ataques de mísseis Flamingo, sua função de comando e controle foi completamente perdida. O lado ucraniano, então, passou para a próxima fase da operação. Flamingo 3 entrou na reta final em direção a Sevastopol. O alvo era um pequeno cais onde barcos de patrulha estavam atracados. Os 2 pontos de ataque selecionados foram o coletor de abastecimento de combustível e a pequena cabine de comando no cais. Então, por que esses 2 pontos foram alvejados? Porque se essas linhas forem cortadas, até mesmo um bloco sólido do cais se torna inoperante.
Barcos não podem atracar, o ciclo de combustível é interrompido e as operações de mergulhadores e barreiras são atrasadas. Isso significa que a entrada do porto é considerada insegura. Flamingo 3 estabilizou-se a uma altitude de 15 a 20 metros no terminal. A ogiva foi configurada para detonar internamente. No momento do impacto, a linha de combustível rompeu e a cabine se desintegrou. As estacas de amarração foram deslocadas. Pelo menos uma lancha patrulha da classe Hovercraft sofreu danos graves após perder sua conexão de amarração. A embarcação danificada foi identificada como um Hovercraft A8 Kivas, ou A25PS, projetado para transportar 8 ou 25 soldados ou fuzileiros navais armados. Para os outros, a conexão e o ciclo de combustível foram interrompidos. No lado de bombordo, a superfície do cais havia desmoronado e a linha de combustível foi cortada. O fogo defensivo continuou, mas não havia mais mísseis para disparar. A janela de oportunidade para o ataque se fechou. Como a reação foi atrasada, nenhuma das contramedidas proporcionou uma redução significativa de danos. Em outras palavras, a Rússia sofreu o impacto dos mísseis Flamingo e drones kamikaze na Crimeia. Então, por que a Rússia não conseguiu impedir este ataque que visava o edifício do FSB na Crimeia e o Hovercraft em Sevastopol? Os S-400 não eram fracos. Pelo contrário, tinham o potencial de abater todos os mísseis de cruzeiro simultaneamente. No entanto, fontes ucranianas relataram que nenhum dos mísseis foi abatido. A situação que facilitou a operação foi a baixa altitude, ou seja, estamos falando de 20 a 30 metros de altura. O horizonte do radar é uma área fixa. Um alvo voando baixo só pode ser visto por uma antena fixa quando a linha de visão do radar do alvo é convertida devido à curvatura do solo. A uma altitude de 30 metros, essa distância é de aproximadamente 20 a 25 quilômetros. Então, quando o radar o vê, o alvo está quase em cima. Se a interseção frontal não puder ser calculada nesta janela, o cenário de perseguição traseira é usado. A nuvem de interceptação de partículas se espalha atrás do alvo. A baixa altitude e o perfil de velocidade constante do Flamingo produzem uma aparência lenta e pequena semelhante a RCS no filtro Doppler do radar. Reflexões costeiras também causam rastros falsos. O resultado é que o bloqueio é quebrado e a interceptação é perdida. Isso não significa que o S-400 seja fraco. A combinação de geometria mais tempo torna este sistema de defesa aérea russo ineficaz em uma janela curta. Mas esta missão foi um limiar difícil. Como mencionado, seria um erro subestimar o S-400. O sucesso dependia de produzir um atraso de algumas dezenas de segundos e transformar a geometria de baixa altitude em vantagem para o atacante. Flamingos mantiveram alvos em bunkers profundos no limite de um único disparo com suas ogivas pesadas. Os operadores do J-26 não perderam a janela de milissegundos. O AVs kamikaze produziram diluição em vez de apagão total aqui. A cegueira foi mantida no limite, e os mísseis afetaram 3 alvos no mesmo minuto, com disciplina de tempo no alvo. Isso criou uma baixa distribuição que impediu a defesa de se concentrar em um único alvo. As dificuldades no terreno e a margem de erro não devem ser subestimadas. A probabilidade de o ataque ser bem sucedido era, na verdade, muito maior do que a probabilidade de falha. 2 UAVs kamikaze foram abatidos, uma onda foi atrasada e o 96IL-6AP mostrou recuperação instantânea. A bateria de Tour disparou 2 interceptores no Flamingo 1. Se a varredura de travamento tivesse ganhado continuidade, um risco real poderia ter surgido na janela de interseção à frente. A interferência no GNSS poderia ter feito o ataque errar o alvo por dezenas de metros se não houvesse uma referência de terreno digital do altímetro no terminal. Isso teria significado uma explosão fora do alvo. Nenhuma dessas questões foi deixada como suposições. A rota e o terminal foram respaldados. O conjunto de alvos foi distribuído de acordo com a regra dos 2 pontos críticos em vez de uma única peça grande. No final, nenhuma cadeia de erros ocorreu e todos os 3 mísseis Flamingo encontraram seus alvos. A avaliação final do efeito dos danos após a operação foi bastante crítica. A base de fronteira do FSB não tem função de controle de comando. A espinha dorsal da distribuição de energia está cortada e a cabine de comunicações de campo está queimada. Isso significa que, mesmo que o edifício administrativo da base permaneça de pé, ele não pode produzir coordenação de comando e suprimento para as unidades no campo. A cabeceira do cais de Sevastopol desabou. A linha de combustível foi cortada. Pelo menos um barco de patrulha está fora de serviço. E o ciclo de reabastecimento dos outros foi interrompido. O fato de 3 Flamingos terem produzido resultados nessa escala pela primeira vez mostrou que mesmo um escudo em camadas, quando combinado com a massa da ogiva e o perfil de baixa altitude, pode ser forçado a produzir lacunas medidas em minutos. O que se segue depende da reorganização dos nós de sensores com planos de fibra de sinal de energia redundante e do desdobramento de antenas móveis de captura para a geometria de interseção de baixa altitude. Mas até que esse sistema esteja em funcionamento, as lacunas deixadas pelos 3 ataques desta manhã continuarão a ser sentidas no calendário. Obrigado por assistir.